A paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Como os amados se encontram, acredito que estejam todos bem. Eu também estou bem em nome de Jesus. Queremos aqui agradecer a cada um que se inscreveram no canal. Glória a Deus. E que Deus vos abençoe a cada um, segundo as necessidades de cada um de vós. A palavra que nós vamos meditar hoje, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele vem exaltando aos irmãos hebreus, glória a Deus, a deixar de lado todo o embaraço e pecado, mas que eles venham correr com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Esta carreira, louvado seja o nome de Jesus, irmãos, a nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial, onde vamos se encontrar, glória a Deus, com o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. A palavra embaraço, irmãos, glória a Deus, ele diz aqui que ela nos arrodeia, que ela sempre está arrodeando nós. E esta palavra, ela significa atrapalhar. Ou seja, são atos, irmãos, que acontecem ao nosso redor, ou que nós também venhamos a cometer, que ela é considerado como embaraço. Tudo que nós fazer que atrapalha a nossa comunhão com Cristo, ela é considerada de embaraço. Porque esses embaraços, irmãos, ele traz na nossa vida dificuldade e obstáculo sobre a nossa caminhada cristã. Então, que cada um de nós, glória a Deus, busque a entender e a compreender o que são embaraços. Louvado seja o nome de Jesus, para nós não se embaraçar, glória a Deus, com as coisas deste mundo. Pecado, irmãos, todos nós sabemos que pecado é a transgressão dos preceitos de Deus. E quando nós transgridimos os preceitos de Deus, os princípios de Deus, nós causamos uma ofensa a Deus. Então, pecado é isto, é transgressão dos preceitos de Deus, causando uma ofensa ao nosso Deus Todo-Poderoso. Um exemplo que sempre é dado é quando Adão, no princípio da criação humana, ele desobedeceu a Deus. Ali ele desobedeceu o quê? Uma ordenança de Deus, um princípio de Deus, um preceito do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos o que aconteceu dali para frente na vida de Adão e que seguiu sempre todos os seres humanos seguindo a mesma falha do homem Adão. Então nós vemos que transgredir é desobedecer as regras, os preceitos de Deus. É desobedecer regras e normas de Deus, orientações. Essas regras de Deus, elas são orientações morais e espirituais. E nós vemos ao longo da história da humanidade, tanto no Velho Testamento, como exemplos no Novo Testamento, nós vemos o povo que busca o Senhor
sempre tendo na sua vida alguns embaraços e cometendo alguns pecados. Isso é por causa que o ser humano ele é feito do pó da terra, gerando-se do pó da terra uma carne, e que essa carne gera uma natureza pecaminosa. E para que o homem e a mulher não venham a pecar, ele precisa obedecer essas regras e normas de Deus. E para ele conseguir isso, só tem um meio. Só tem um meio para ele conseguir obedecer essas regras. É buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Só, irmão, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos manter essas regras na nossa vida. Mesmo sabendo que somos falhos e fracos, mas nós buscando andar na presença de Deus, nós vamos fugir dessas falhas, de desobedecer as regras e as normas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que começou ali de Adão desobedecendo e foi seguindo em todo o Velho Testamento desobediência, tanto nas regras morais como em regras espirituais. Nós vemos que o primeiro acontecimento de destruição de uma nação, elas vieram por erros morais, que foi, glória a Deus, através de erros morais, como no dilúvio, Sodoma e Gomorra. Foi tudo por erros morais, transgredindo as normas de Deus e praticando aquilo que é considerado por Deus como imorais. Nós vemos que no dilúvio o povo praticavam violência e se davam em casamento e comiam e bebiam. Ou seja, o povo daquela época, eles estavam só interessados em grandes festas, se darem em casamento e não com o coração virado para o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Sodoma e Gomorra, por erros morais, eles foram destruídos. Todos aqueles que lê a Bíblia Sagrada sabem que aquele povo cometiam atos ilícitos, cometendo uma terrível falha contra o Senhor Deus dos céus e a terra. E nós sabemos que ali foi a primeira destruição por causa de homem com homem e mulher com mulher. Então, são erros morais que não pode acontecer entre o povo de Deus, porque aí gera-se um pecado e uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos, louvado seja o nome de Jesus, também exemplos de homens que não cometeram esses erros morais e que foi exaltado até o dia de hoje, glória a Deus, através da sua vontade e disposição de estar com o Senhor Deus. Nós vemos no caso de o José, lá no Egito, e vemos outros casos, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vemos que também na razão espirituais também houve muita decadência do povo de Deus.
houve muita decadência a ponto de o povo ser levado escravo. Nós vemos que o povo foi levado escravo para a Babilônia por causa que eles entraram pela razão moral e espiritual. Eles deixaram de obedecer a Deus e de servir a Deus e se misturaram com os deuses estranhos, cometendo torpeza espiritual perante a face do Deus Todo-Poderoso. E isso custou aos irmãos israelitas 70 anos escravizados na terra de Babilônia. Nós vamos ver que no Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo, aos Coríntios, na igreja de Coríntios, ele debate e traz para o povo em Coríntios que lá estava acontecendo razões morais dentro da igreja de Coríntios. Paulo chega a dizer que nem entre os gentios naquela época, nem entre as pessoas que não eram ainda convertidos ao Senhor, ele tinha visto cometer um ato daquele. O filho que se apossava da mulher de seu pai. Atos morais, que é transgredir as normas, os preceitos de Deus, as regras do Senhor. Então isso não deveria acontecer, glória a Deus, de maneira nenhuma dentro da igreja de Coríntios e nem dentro da igreja atual de hoje. Nós vemos Paulo também falando sobre a razão moral e espiritual. Nós vamos encontrar bem isso aí, glória a Deus, sobre a igreja de Éfeso. Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra lá, naquela cidade, aonde estava começando a igreja de Cristo ali, Paulo encontra lá muitas adorações a deuses estranhos e muitos livros de feitiçaria. E Paulo, ele entra pregando o evangelho e buscando atirar daquela nação e dos irmãos que estavam se convertendo aquele tipo de prática, porque não convinha e nem convém para a igreja de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, esse embaraço, ele continua tentando eliminar, atrapalhar, a dificultar, a colocar obstáculo na vida dos cristãos até o dia de hoje. E é coisa simples, irmãos, que se torna obstáculo na nossa vida. São coisas simples, mas que Deus não se agrada, que talvez não seja um pecado, mas é um embaraço para esfriar a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, para chegarmos a Deus. É como quando Paulo fala sobre as mulheres que os maridos faleciam e elas ficavam viúvas. Paulo orienta que tinha que prestar atenção a elas, se elas estavam mesmo como mulheres viúvas ou andando ansiosa pelas portas das casas. Então, gerava-se um embaraço para aquela determinada viúva dentro da igreja. Em vez de ela se concentrasse em buscar a Deus, ela se concentrava em andar ansiosa pelas portas das casas.
essa palavra ansiosa, totalmente Paulo queria explicar algo que essas que andavam ansiosas cometiam. Porque quando nós andamos ansiosos pelas portas, a gente deixamos de cuidar da nossa própria vida e falamos aquilo que não devemos, ou se importamos com a vida dos outros. E isso, irmãos, é um embaraço. Sempre aparece uma pessoa que ele gosta de dar de conta de tudo o que o outro faz. E Deus, irmão, deu uma vida para nós cuidar dela. E às vezes entramos por se embaraçar, por queremos cuidar da vida do nosso semelhante. Seja ele um irmão em Cristo, ou seja ele o nosso vizinho. Ou seja ele o nosso parceiro de trabalho, de faculdade. Cada um ser humano, irmãos, tem que zelar da sua própria vida. Observar as regras de Deus, as normas do Senhor e buscar a seguir cuidando da sua própria vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo exaltou a Timóteo, o jovem obreiro, o jovem pastor, dizendo desta forma: Timóteo, cuida bem de ti, porque assim salvarás a tua alma e aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Então a regra, irmãos, para nós não se embaraçar, é nós cuidarmos de nós mesmos, para que Deus se agrade de nós e através da nossa vida de cuidado por nós mesmos, zelando das ordenanças de Deus na nossa vida, sirva de testemunho tanto para os irmãos quanto para aqueles que estão de fora. Louvado seja o nome de Jesus. Senão, irmãos, isso torna-se um embaraço na nossa vida. Nós perdemos tempo para fazer os nossos próprios afazeres, perde tempo de adoração a Deus, perde tempo de meditação na palavra de Deus, porque estamos cuidando da vida do nosso semelhante. Isso é um embaraço na vida do cristão, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. A regra é a que Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo, porque assim salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Um determinado pastor, já um homem experiente de idade, ele falou que um determinado irmão, ele falava para todos os pastores que chegavam para congregar com os irmãos ali, cuidar dos irmãos ali naquela igreja, ele ia lá na casa do pastor, fazer uma visita e contava a vida dos irmãos tudinho para o pastor que chegava, o pastor recém-chegado. E na chegada dele lá, esse determinado irmão foi fazer a visita lá e começou contando tudo o que ele achava que os irmãos faziam dentro da igreja e fora da igreja. Ou seja, esse irmão queria trabalhar, irmão, como se ele fosse o Espírito Santo, aquele que revelava ao pastor da igreja as falhas dos irmãos dentro da igreja. E o pastor conversou com ele e disse: irmão, buscai primeiro o reino dos céus, cuidais primeiro da tua vida, porque assim Deus se agradará. E você vai ver
que a vida do teu irmão não tem nada importante para você. A vida do seu irmão é do seu irmão e a sua vida é sua. Enquanto, irmão, você está cuidando da vida dos amados irmãos lá dentro da igreja, você está esquecendo de cuidar da sua. Então, eu aconselho o irmão que comece a orar e pedir a Deus para você mesmo cuidar da sua própria vida e esquecer a vida dos amados irmãos. Às vezes, irmãos, passa muito tempo uma determinada pessoa sendo informador da vida dos outros para pastores, por causa que alguns pastores que passaram não tiveram coragem de relatar a realidade para aquele irmão que fica levando a vida dos outros irmãos para o conhecimento do pastor. E se nós observarmos, irmão, todo aquele que fala, que informa a vida alheia, ele sempre aumenta, desde aumentar em 50% a 60% daquilo que o irmão fez ou deixou de fazer. Então isso é um embaraço na vida do cristão e que pode gerar um pecado, transgredir a lei de Deus. Se nós olharmos, glória a Deus, para as regras de Deus, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles, se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nenhum homem, nenhuma mulher consegue cumprir os 10 mandamentos. E olha que só é 10. Só é 10. Mas a regra para cumprir os 10 mandamentos, louvado seja o nome de Jesus, Jesus falou para nós que era nós fazer os 2 primeiros principais, que são os do topo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, todos os 10 mandamentos se cumpria na vida do cristão. Foi isso que Jesus falou quando foi indagado pelos fariseus qual era o maior mandamento da lei. E Jesus relatou isso para eles e para nós nos dias atuais de hoje. Então, se nós amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, de maneira nenhuma não vai se embaraçar com as coisas deste mundo. Nós vamos, glória a Deus, buscar sempre a estar perante a face do Senhor Deus que fez os céus e a terra, mesmo nós sendo falhos e fracos, porque é isso que nós somos. Somos seres humanos, feitos do pó da terra, que desejamos as coisas dessa terra, mas Deus colocou dentro desse barro um espírito e uma alma que almeja aos céus, louvado seja o nome de Jesus. Mas se nós alimentarmos a carne, que é o pó dessa terra, que deseja ficar nessa terra, então a carne vence o espírito e assim escraviza a alma nesta terra. Mas quando nós buscamos alimentar o nosso espírito, a alma fica livre e a carne ela fica quieta em seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz. Quero aqui agradecer aos amados mais uma vez e pedir aos amados que dê o seu like, compartilhe, louvado seja o nome de Jesus, para que nós possamos alcançar, louvado seja Deus, mais irmãos e também, irmãos, aqueles que ainda não se converteram em Cristo. Que Deus guarde a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.